dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night Conversas Aleatórias. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas. Sigam a gente, saibam todos os conteúdos que a gente está produzindo, conheçam todos os nossos convidados e convidadas, pessoas interessantíssimas contando dos seus trabalhos, dos seus projetos, das suas ações. Eu sou Cristiano Borges Franco, estou aqui com vocês, com meu parceiro Felipe Guedes da Luz. Como vai, Felipe? Opa, tudo bem, Cris? Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, sei lá que horas vocês estão ouvindo esse podcast, e muito feliz aí de estar gravando com essa pessoa aí fantástica. A gente, como de costume, só traz pessoas fantásticas, lindas, maravilhosas, especiais, inteligentíssimas, interessantíssimas, cultíssimas, e hoje não poderia ser diferente. Hoje nossa convidada é a Grace De Rossi. Como vai, Grace? Tudo bem? Oi, Cris. Oi, Felipe. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje. E bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, né, para gente aí. Durante a nossa conversa, estou super animada. Muito bom. Eu soube que a Grace já pegou até umas bebidinhas ali, já deixou separadinho ali uma tacinha, de repente vai rolar aqui uma festinha. Quer dizer, a gente veio para conversar coisa séria, gente. Que história é essa de festinha? Turma, para quem não conhece, a Grace De Rossi é sócia na Galápagos. A Galápagos é uma empresa de assessoria financeira, tem mais de 10 anos aí de atuação, e o objetivo deles é auxiliar clientes no processo de evolução, processo evolutivo, olhando para o valor da companhia como um dos principais indicadores a serem acompanhados. Olha que lindo esse propósito da Galápagos, muito bacana. E a Grace é mestre em área... Ótimo, né? Muito bom. E ela é mestre em administração, com ênfase, não sei se é assim que fala, inovação, tecnologia, sustentabilidade, pela URGS. Ela também é especialista em estudo de gestão de operações logísticas, também pela URGS, bacharel em administração pela PUC, e ela manja tudo de inovação, turma. Grace, o papo é esse hoje, inovação, grana para inovação. Me diz uma coisa, como é que a gente consegue dinheiro para investir nos nossos projetos aí? Conta para gente. É fácil assim? É difícil? Tem lei para isso? Conta um pouquinho do teu trabalho lá na Galápagos. Tem um pouco de tudo isso que tu falou, Cris. Mas tudo começa assim quando a empresa tem realmente um propósito vinculado assim com a inovação. Ela quer mudar, ela tem um sonho, ela tem algo a ser desenvolvido, né? Porque se a gente começa num processo assim, sem esse engajamento do pessoal, sem ter digamos assim, uma cola, né, com a estratégia da empresa, a gente vê que a chance disso não dar certo lá no final é muito grande, porque não é um processo assim tão fácil e nem é um processo rápido muitas vezes, né? Depende do tipo de financiamento, né? Do tipo de investimento que a empresa está procurando. Isso pode levar alguns meses aí até essa grana cair na conta para poder executar o projeto, né? Internamente. Então, assim, muitas vezes a gente ouve falar sobre esses recursos que existem, né? Que o governo disponibiliza, sejam eles reembolsáveis, né, que são os financiamentos, ou sejam aqueles de fundo perdido, né, que a gente chama, que é um dinheiro que o governo te dá para executar um projeto, que normalmente é alinhado a algum tipo de estratégia de desenvolvimento, né? Ano passado, esse ano teve muita coisa vinculada com o Covid, né, com soluções para a saúde, né, que auxiliassem nesse sentido, mas mesmo assim não é tão rápido do dinheiro cair na conta. Então, assim, tem que estar muito colado com a estratégia, o pessoal tem que estar muito engajado, tem muita documentação, tem muita coisa que precisa organizar para isso acontecer realmente, né? Às vezes tem empresa que quer muito conseguir um financiamento, né, conseguir entrar num edital desses que é não reembolsável, né, que esses fundos perdidos que a gente chama, mas não tem também uma organização contábil, uma organização assim de
fiscal, algo que faça com que ela siga para as próximas fases, né? Então, isso acaba frustrando um pouco. Então, tem uma série de requisitos aí e que a gente tem que cumprir, né? Então, não necessariamente a coisa é super tranquila. A gente faz, né? A gente pretende deixar da forma mais tranquila possível. A gente pega muito bombardeio, assim, a gente mata no peito para o cliente não sentir. Mas nem sempre dá, né? Claro. Mas quando tu começou a falar de a principal razão ou motivo para eu pegar o recurso, e bateu muito na lógica do problema, né, Felipe? A gente tem que ter um problema para resolver bem claro, tem que ter esse produto bem definido e a empresa tem que ter clareza do que ela está entregando para o mundo. Acho que é um pouco disso que tu fala também, não é? Exato, porque assim, mesmo que eu pegar que a empresa consiga um valor que ela não vai precisar devolver, né, que não é um financiamento, eu preciso demonstrar o que eu fiz com aquele dinheiro, né? Eu preciso comprovar isso através de uma série de relatórios técnicos e com avaliação de onde eu utilizei aquele dinheiro. Então, assim, tem que ter um preparo para isso, eu tenho que estar atacando um problema efetivamente, eu tenho que estar realizando as entregas que eu disse que eu ia fazer durante a execução do projeto. Então, a gente, claro que fica feliz, a empresa fica feliz em receber um valor que ela não vai precisar devolver, né? Isso é mágico, mas ainda mais nos dias de hoje, né? O pessoal precisando de grana, de caixa, de tudo. Mas, assim, eu preciso manter depois uma comprovação disso tudo, né? Isso é feito toda uma auditoria sobre isso para, olha, o dinheiro, que é um dinheiro público, né? E está sendo usado para esse fim e teve essas entregas realmente. Mas vocês ajudam, então, nessa assessoria para quando a empresa quer fazer algum projeto e precisa de recursos, só que tem que preencher alguns requisitos. Vocês dão todo esse suporte para que a empresa preencha os requisitos e também depois no desenvolvimento do projeto, ou é mais só antes, assim? Não, é todo o projeto, é todo o processo, Felipe, porque é desde a parte, assim, de até a organização desse pipeline de projetos, que muitas vezes a empresa tem algumas opções, não sabe muito bem o que colocar, né? Tem que ter, para cada linha de financiamento, né? Por exemplo, a FINEP tem lá várias linhas de financiamento, então ela tem uma linha de educação, tem uma linha de IoT, tem uma, né? Para cada linha dessas a gente tem taxas, enfim, e tem um tempo de execução. Então, a gente ajuda a organizar essa estratégia, né, dessa tomada dessa dívida, porque no fim das contas é uma dívida, né, um financiamento que a empresa pega. A gente estrutura isso, a gente vê qual que é o melhor fit, né, para aquilo que a empresa quer fazer, aquilo que ela está disposta a tomar de risco com esse financiamento, aquilo que a gente tem opções hoje no mercado, né, as taxas que as agências de fomento oferecem versus aquilo que ela teria com o banco, né? A gente faz toda essa organização, essa estratégia do projeto, né? Ajuda nessa priorização das ideias dentro da empresa, com os times que vão estar vinculados ao desenvolvimento desse projeto. A gente ajuda na elaboração do projeto, né? A gente ajuda a escrever, a gente ajuda essa parte crítica, porque a gente sabe os pontos que mais pegam em relação à análise do projeto junto a um analista, seja de um banco local aqui ou da FINEP mesmo. E a gente ajuda na comprovação técnica também, né? Então, assim, o meu envolvimento com a empresa, ele não termina quando eu protocolo o projeto lá na FINEP ou no banco aqui, né, nessa agência local. Ele termina depois de todas as comprovações técnicas, ou seja, pode ser 2, 3, 4, 5 anos depois que a gente protocolou esse projeto. Então, isso fica, né, uma relação de longo prazo aí, é um namoro. Grace, e esses projetos eles podem estar em qualquer nível de desenvolvimento? Pode estar no estágio 1, pode estar no 2, ou ele já tem que ser o produto pronto, a empresa já tem que ter
Ou depende muito do edital também a qual a empresa está submetendo esse projeto para buscar o recurso? As duas coisas, Cris, porque assim, tem editais que eles estão vinculados muito mais com essa parte já de uma ideia validada, né, de algo que já tenha um interesse do mercado sobre isso. Mas, no geral, os projetos que são os de financiamentos reembolsáveis, né, que a empresa toma esse crédito, eles podem estar num estágio ainda de concepção, porque a FINEP, inclusive, ela financia esta parte de pesquisa, né? O nosso objetivo é, assim, ela financia o risco que a empresa tem ao desenvolver esse projeto. Então, assim, quanto mais risco a empresa tiver nesse desenvolvimento, mais, assim, melhor avaliado vai ser esse projeto. Mas ela também precisa comprovar que ela vai ter condições de executar, né? Porque, assim, eu não posso ser uma empresa que produz papel e aí agora eu estou entrando no segmento aeroespacial porque eu achei que é legal e eu tenho uma ideia sobre isso, né? Eu tenho que ter um equilíbrio entre o desafio do projeto, entre as condições que a minha equipe tem de executar e dessas entregas, porque é aquela coisa, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, assim, eu preciso certificar que eu vou conseguir entregar aquilo que eu prometi que eu vou fazer, né? Então, se tu não tem ainda essa competência instalada internamente, é possível de financiar com o projeto, né? Contratar gente, comprar maquinário, até construir unidades novas, né? Novas fábricas, assim, é possível dependendo da proposta do projeto. E assim, e como é uma coisa que nem eu falei para vocês, é um processo longo, que a gente, assim, acha que vale muito a pena, mas tem que estar muito colado, né, com estratégia, com esse propósito e com o problema mesmo que a empresa quer resolver e do jeito que ela quer se posicionar a partir disso, porque não é uma coisa que tu resolve do dia para a noite, né? Sendo tanto a aprovação do projeto, né, envio de todo esse material que precisa, até a comprovação, que tu fica ligado com essa agência por um bom tempo, né? Ele se torna um parceiro teu, na real. Exatamente, exatamente. Sócio, parceiro, chame como quiser. Diga lá, Felipe. Exatamente. Vocês trabalham só com recursos do governo ou também daqui a pouco não, a empresa quer fazer um projeto de inovação, não tem nenhum edital nem nada aberto, mas a gente quer buscar recursos, sei lá, de algum outro banco, né, privado e tudo mais. Ou, tipo assim, a empresa tem a verba e, tipo assim, a gente só quer uma empresa que nos ajude, uma consultoria aqui para o desenvolvimento do projeto. A gente está, hoje, na verdade, a gente está bem mais vinculado com essa parte de financiamento através de órgãos governamentais, né? Então, assim, FINEP, BNDES, né? Os bancos regionais, Badesul, enfim, tem vários agentes aí desse ecossistema. A gente não tem, assim, no momento, um vínculo com bancos mais comerciais, porque a gente acha que o próprio cliente já teria muito mais, digamos assim, poder de barganha e de contato com o seu gerente do que a gente está ligando, né, fazendo essa intermediação. Então, a gente é bem focado, pelo menos a estratégia hoje é essa, né, de focar nesses bancos e nessas agências de fomento público. Então, esse é o nosso direcionamento hoje. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, né? Quem é que mais financia projetos de inovação no Brasil? E se tem também órgãos externos de outros países fomentando inovação aqui dentro, Grace? Sabe disso? Olha, eu não sei qual que é porque, assim, a FINEP, ela é a agência financiadora que ela pega projetos de um porte maior, né? Então, são, assim, empresas acima de 90 milhões e de faturamento acima de 90 milhões e projetos acima de 10 milhões de reais. Então, se o teu projeto é abaixo disso, se a tua empresa fatura menos do que isso, tu vai ser direcionado para um banco local.
né, para uma agência local. A gente tem volumes assim interessantes com os bancos aqui, porque na verdade a gente não consegue ter muitos projetos hoje assim nos valores tão altos, né? E assim não são tantas empresas que têm esse fôlego financeiro para poder tomar 10, 20, 30, 100 milhões de reais para fazer um projeto. Até porque tu precisa ter uma garantia financeira para poder apoiar esse projeto, né? Então, assim, eu pego 10 milhões da FINEP, mas eu preciso garantir para ela, seja através de uma garantia real, de um tipo de seguro, né, com o banco, esses 10 milhões de reais. Então, é um risco que eles tomam, então eles têm essa garantia por parte do cliente, né? Mas, assim, eu não sei te dizer, Cris, qual que é a agência que mais está liberando hoje esse tipo de financiamento, né? A gente tem o BRDE aqui, que é da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que a gente tem um trabalho interessante, mas tem outros bancos também, né? Como o Badesul, assim, então, são todos muito, muito parceiros, mas não sei, assim, te dizer em termos de volume, sabe, de grana, de dinheiros, qual que tá melhor hoje. Legal. Ô, Cris, Diga. nós vamos ter que procurar o Banrisul, pelo jeito, não vamos conseguir. Vamos ter que ir naquele CDC do Itaú lá, velho. Financiar o Rock Night, que nossos projetos de expansão. Uau! Então, olha ali, vai ter que ser local, mas aqui o pessoal é super acessível, assim, às vezes até mais rápido, né, do que A gente pode pedir dinheiro para os amigos também, né, Grace? os amigos. Vamos mudar o rumo dessa prosa, né? Não tá ficando legal. Em breve o Vaquinha. Vaquinha.com. Ô, Grace, você citou também no comecinho da nossa conversa que os órgãos públicos, da FINEP, têm financiado desde o ano passado, projetos relacionados à Covid. Evidente, a gente, né, sabe exatamente o porquê e que bom, né, que esses projetos estão sendo financiados. Além do Covid, projetos relacionados à saúde, que outros grandes temas aí tu tens feito a gestão, ou que grandes temas emergem aí das indústrias? Eu não sei qual é o campo de atuação de vocês, se é só regional, é nacional, é global, né? Mas o que emerge mais? Você citou também, eu acho que indústria 4.0, alguma coisa relacionada, automação, alguma coisa assim você falou antes. Isso. Internet das coisas. Isso, teve no ano passado, principalmente, que foi, apesar de ter sido o ano, né, que iniciou aí a pandemia, a gente teve um aumento de trabalho gigante, assim, graças a Deus, e esses editais, tanto a parte de o reembolsável ou esses que são editais de não reembolsável, né, a subvenção, a maior parte dos segmentos foram realmente saúde, agro bombou muito, assim, para poder estimular novas tecnologias no campo e também tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, né? Então, assim, basicamente, plataformas, softwares, aplicativos e outras tecnologias, cloud computing, computação distribuída, um monte de coisa, assim, eu me lembro de um edital que tinha mais ou menos uns 19 tipos de tecnologias que eles estavam buscando desenvolver para poder incentivar ainda mais a indústria 4.0. Então, para mim, esses três foram os mais marcantes, a parte da saúde, do agro e tecnologias para a indústria 4.0. Assim, a gente participou no passado mais ativamente, né, do FINEP 4.0, a gente teve algumas empresas interessadas e que a gente acabou enviando projeto, do Tecnova também, que tinha essa pegada também de agro, então a gente teve uma participação mais forte nesse sentido.
Você não chegou a trabalhar, então, com startups, né? A não ser que tenha um edital, a gente estava participando também de um que teve ano passado, até me fugiu o nome agora, mas teve um da FINEP para startups, e a gente também faz esse trabalho, mas não é muito comum, Felipe. Nosso público acaba sendo empresas de um médio porte, assim. Então, a gente acaba tendo mais essa procura, né? Ou fazer um meio de campo com startups, não? A empresa daqui a pouco está buscando alguma solução, desenvolver algo, conectar com algum, chamar a startup de prestador de serviço. A gente, assim, não de uma forma tão ativa, né? Já teve casos, por exemplo, a gente precisa de dentro de um projeto, existia um tipo de necessidade, então se buscou uma opção de comprar uma startup, que inclusive é algo que o financiamento apoia, né? A compra de empresas, a compra de uma startup, caso for a necessidade, né, para desenvolver aquele produto, aquele, sei lá, serviço específico. Né? Mas não é uma coisa muito comum para a gente, assim, normalmente a gente ainda trabalha, não pela Galápagos, assim, mas mais pela natureza, né, dos projetos de inovação que a gente tem, é uma coisa muito mais interna e com presença de ICT ou presença de universidade vinculada nas pesquisas e tudo mais, não necessariamente com a compra de uma outra empresa ou com vínculo, né, com startup. São projetos mais especiais, né, não é tão recorrente assim. Mas eu curti saber, né, que essas duas linhas, né, além da saúde, a agro e tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 estão sendo financiadas e é o que mais tem gerado trabalho para vocês, porque é um movimento da sociedade, né, esse de transformação digital, de automação das indústrias, enfim, e a gente fala muito sobre isso, mas eu acho que uma forma de enxergar o resultado é isso, né, empresas buscando grana para poder implementar essas ações todas aí e, consequentemente, né, acho que o output disso tudo são produtos e serviços melhores para a sociedade, na verdade. Exatamente. Tá, e uma coisa, as empresas de vocês são aqui do Rio Grande do Sul ou são de todos os lugares? Vocês atendem todo... A gente atende todo o Brasil, mas, claro, assim, a gente tem uma atuação maior aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem São Paulo, tem Minas, né, tem outros lugares aí, né? Mas nosso grande forte está aqui na região sul, mas sempre com olho no mundo. Tô querendo fazer visita em Nova York, tô querendo fazer visita em outros lugares aí, né? Vamos ver. Seria muito bacana. Seria ótimo. Né? Outra coisa que eu notei ali nos materiais de vocês, né, da Galápagos, é que vocês são muito ligados também à legislação, à lei do bem, à lei da informática, e talvez essa seja a ponte para essas pequenas empresas ou as startups, que não necessariamente são pequenas, mas de se beneficiar também de projetos de inovação dessa forma, né? Como é que essas leis funcionam, Grace? Não sei se também é a tua área de atuação, as leis, né? Sim, eu trabalho mais diretamente com a parte de lei do bem, né? Mas esse tipo de incentivo, né? Ele é um incentivo fiscal que normalmente reduz o que a empresa pagaria em termos de imposto de renda e contribuição social sobre a folha de pagamento que está vinculada a projetos de inovação, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Por isso, assim, que existem alguns critérios, né, para poder participar. A lei do bem, por exemplo, ela é uma lei que ela é auto-aplicada, então, assim, não precisa pedir uma permissão do governo para poder utilizar, mas a empresa tem que operar em lucro real, né? Então, às vezes isso dificulta empresas muito pequenas em conseguirem utilizar o benefício. Ela tem que ter, enfim, os projetos de inovação para poder se utilizar, né, desse incentivo.
ela tem que ter centros de custos específicos, onde ela vai alocar esse gasto. São uma série de critérios, tanto para a lei do bem quanto para a lei da informática, que a empresa precisa obedecer para poder fazer uso, né, desse incentivo. E a gente também, a gente tem vários clientes que fazem uso, e a gente também tem uma atuação importante nessa questão de defesa desses interesses, né, para manter isso como algo prioritário, né, no governo, dentro dessas políticas, porque, na verdade, quando tu isenta uma empresa de pagar um imposto, é um dinheiro a menos que o governo arrecada, né? Então, a gente precisa justificar que isso está realmente gerando um benefício, que está trazendo realmente algo de retorno para as empresas, né? Então, assim, a gente está sempre junto, né, esses órgãos para poder fazer essa defesa de interesses também. Até na própria Fiergs, né, a gente tem representante lá junto com no Citec, né, então a gente está sempre bem envolvido nisso para não deixar essa peteca cair, né, porque ajuda muita gente, ajuda muita empresa a continuar executando seus projetos, ainda mais num ano como foi ano passado e ainda esse ano, né, em que a empresa deixa de pagar um valor e ela consegue reinvestir isso em outra coisa, né? Em fazer mais projeto, em contratar mais gente. Então, tem muitas empresas que conseguem esse diferencial competitivo justamente porque fazem uso do benefício. Né? Empresas que, se não tivessem, talvez, uma lei do bem, uma lei de informática aplicada, elas não fossem tão competitivas quanto são. Né? Então, a gente luta para manter isso de pé. O que seria um exemplo de um projeto assim que o governo, tipo assim, beleza, não vou arrecadar imposto aqui, mas que tem um retorno aí, que tipo de... um exemplo assim de projeto? São projetos, na verdade, assim, que envolvem pesquisa e desenvolvimento, e não, assim, de setores os mais diversos possíveis, né? Eu fico bem vinculada ao setor de tecnologia. Então, assim, eu tenho um trabalho mais forte em defender toda a parte de desenvolvimento de empresas que trabalham com desenvolvimento de software, por exemplo. Porque existe muita pesquisa, existe muito desenvolvimento em cima disso, né? Então, o que a gente faz? A gente pega e relata tudo isso e protocola lá no portal do MCTI, para que ele veja tudo aquilo que foi feito pela empresa naquele ano específico sobre aquele projeto, sobre aquele desenvolvimento, né? Então, sei lá, empresas que trabalham com desenvolvimento de inteligência artificial para atender uma necessidade específica, né? Necessidades de varejo, necessidades da indústria. Então, assim, a gente relata tudo isso e como a empresa faz o uso do benefício, né? A gente tem toda essa parte de cálculo também que a gente apoia, é fazer um match, na verdade. Olha, a empresa se utilizou de tanto do benefício, tem lá um X de benefício que ela deixou de pagar de imposto, e aqui está o projeto que ela desenvolveu com esse benefício. Então, é fazer um cara crachá, assim, ó, utilizamos 10 mil dinheiros de benefício, tá aqui o projeto desses 10 mil dinheiros. Então, esse é o nosso papel. Grace, muito a se fazer ainda ou estamos de boa, assim, chegamos num estágio muito legal, assim? Ai, Cris. Qual é a situação que nós vivemos? Ai, assim... Seja sincera, sei que tu é. A gente já progrediu muito, né? Ainda mais eu que estou bem vinculada a uma área de tecnologia aí na Galápagos, nos projetos de tecnologia. Muitas vezes é difícil de fazer com que os analistas, enfim, eles consigam compreender de uma forma mais global qual que é o projeto, né? Tem muitas coisas que ainda são vinculadas a entregas mais físicas, assim, tu precisa demonstrar o que vai sair, o que vai ser, tem muita documentação ainda que, mesmo na pandemia, né, isso agilizou bastante, mas mesmo na pandemia precisava ter o papel, entregar no banco, fazer o registro das coisas.
né? Então, assim, tem muita coisa que ainda precisa melhorar para poder agilizar esse processo, deixar isso mais fluido, mais rápido, né? Como eu falei, mas assim, já desde que começou isso tudo, né? A gente faz esse recorte antes de pandemia, depois de pandemia. É tipo antes de Cristo, depois de Cristo, né? Uma coisa mais ou menos assim. A gente ainda vive a pandemia, não é? Mas depois que começou, muita coisa melhorou, né? Antigamente era um material gigante que se mandava para essas agências com tudo impresso, agora já tem essa parte mais digital. Isso já vinha caminhando, e daí com a pandemia isso melhorou muito, mas tem bastante coisa ainda pela frente. E a minha pergunta também assim, é mais sobre cenário. Vamos pensar assim, muito a se fazer ou já estamos de boa? Muito a se fazer, já temos pesquisas, centros, universidades, centros de pesquisa, ICTs, bombando, espaços assim, laboratórios incríveis, e muitas empresas demandando dinheiro, governo disponibilizando muito dinheiro. Como é que está o equilíbrio da balança aí? Ou muitas empresas e pouco dinheiro, muitas empresas e não tem laboratório? Conta para a gente como é que é o cenário. Assim, acho que Rio Grande do Sul e Brasil, na verdade. A gente sabe de alguns cases, assim, de alguns lugares muito bacanas para pesquisa, para fomento ao empreendedorismo, mas assim, sempre tem uma ponta que puxa para baixo, na verdade. Assim, eu vou te dar, né, só posso te dar a minha percepção, né? Não Exato, tenho te dar outra percepção. Mas, assim, ainda tem muito, eu acho que ainda tem muito ranço desse trabalho conjunto, né? Tem empresas que já estão um pouco mais evoluídas, que já querem uma participação, seja de uma outra empresa para executar em conjunto, seja de uma ICT, seja de uma startup, né? Mas ainda tem muita desconexão assim entre o que cada um quer com aquele mesmo projeto, né? Às vezes tem a universidade, a ICT está com o olho numa publicação, a empresa ela quer que aquele produto saia o mais rápido possível, o governo tem recurso, mas tem várias burocracias que a gente precisa vencer para esses componentes todos aí, que haja assim alinhamento dos planetas e que tudo, né, aconteça da melhor forma. A questão da tríplice hélice, né, que muito pessoal fala assim, e muito já foi discutido isso, eu vejo que isso aí ainda não está bem azeitado, né? Porque os interesses ainda não são, apesar de ter um direcionamento, o interesse não é o mesmo para as partes, né? Os timings não são os mesmos. Aonde fica o dinheiro do projeto? Vai ficar na ICT? Ah, não, eu quero que se for ficar dentro da minha empresa, que daí eu consigo gerenciar. Né? Quanto tempo demora para chegar o dinheiro? Ah, demora 6 meses. Ah, tem um monte de ficha para preencher, com um monte de cadastro, com um monte de coisa. Então, assim, ainda tem um caminho longo, sabe, para fazer com que isso não seja tão duro e para que esses interesses se alinhem, né? Porque ainda não falam a mesma língua, assim, eu acho que já está bem melhor, mas ainda tem esse ranço, ainda tem um ranço grande. Ô Felipe, tu trabalhou num braço desses da tríplice hélice aí, que era a universidade. Tu sente isso também? Vou te entrevistar aqui também agora. Vou pegar, né? A gente tem aí a Grace com as indústrias e tu teve uma experiência bacana na universidade também. Tinha muita grana, muita empresa, muita pesquisa rolando. Onde é que estava o equilíbrio ou desequilíbrio nessa balança? Na verdade, dá até para dizer que eu recebi recurso do FINEP, né? Então, fazia parte do projeto FINEP da Unicinos, né? Então, a Unicinos lá teve um projeto junto ao portal de inovação, que foi a própria construção do portal de inovação lá, que tinha como projeto ali ser esse suporte, esse elo entre as empresas, o mercado, né, olhar para fora, com a universidade, através dos recursos do FINEP.
Cara, assim, então, aquilo ali, eu lembro que foi muito engraçado que eu fui eu fui contratado que o projeto final estava acabando, faltava acho que 8 meses para acabar, mas que sempre tem uma renegociação. Os caras foram muito claros comigo, assim, é 8 meses, filho. Então, beleza. Ah, e aí, quando fechou os 8 meses, mostraram os resultados para o FINEP e viram que não, a universidade está cumprindo com tudo que está se dispôs a fazer, teve ótimos resultados, foi feita uma renovação de contrato. Então, eu acabei ficando mais 1 ano e meio lá. Então, eu chamo que eu fui para um projeto de 8 meses e acabei ficando 2 anos e pouco. Cara, mas assim, por ser uma coisa muito específica que já estava pré-definida, que era o FINEP, a universidade ela tinha esse papel um pouco comparado da Grace, que é de prospectar empresas, tipo, olhar o mercado. Então, de estar buscando as empresas para estar fazendo projetos junto com a universidade. Então, tinha esse papel. Então, é como se eu dissesse assim, a universidade já tem o dinheiro e eu já tenho os recursos. Eu tenho que achar quem está querendo fazer projeto. Então, tinha muita... Mas devia chover empresa lá dentro, então, querendo dinheiro. Cara, querendo inovar. Tinha muita empresa querendo inovar, mas não sabia o que fazer. Aí tem o problema do... É o que a Grace falou no começo da conversa, a primeira coisa que ela falou. Exatamente. Qual é o problema que a gente quer resolver? O que a gente quer fazer? Então, teve muitas coisas disso. O meu papel lá dentro, na época, era um pouco assim. A gente chamava empresas lá para dentro para tentar identificar pontos, oportunidades ali que a empresa e também fazer esse ponto de convergência do tipo assim, o que a universidade tem aqui que pode colaborar e contribuir para o teu projeto? O que a gente tem aqui dentro? Eu fazia essas imersões, né, esses workshops ali junto com as empresas. Mas era muito disso. Realmente, a empresa não sabia muito bem o que queria. Tinha muita empresa que a gente fala que é o famoso buzzword ali, que era o problema. Eu quero fazer algum projeto com a internet das coisas. Tá, mas tu sabe o que é isso? Não, cara, a gente quer passar tudo para a nuvem. Ah, mas peraí, não, tu não tem nenhum RP decente aqui na tua empresa. Então, era muito disso. Então, cara, e aí, eu acho que desse ponto de vista onde eu trabalhei lá dentro, era muito mais uma olhada das empresas que queriam fazer coisas, mas não sabiam exatamente o quê, ou, tipo assim, tem a contrapartida da empresa e, opa, peraí, tem que dar um passo atrás. Então, tinha um pouco disso, assim. Você sabe o que eu sinto falta, né? Que, assim, o mapa do ecossistema, desse tal ecossistema de inovação, eu sinto falta um pouco disso, Grace, Felipe. Onde tá a grana, quem pode apoiar, quais são as áreas, sabe? Porque a gente tem tanta iniciativa bacana. A Grace trabalhou também no Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação e foi uma iniciativa tão bacana que teve. Eu acho que roda ainda essas iniciativas nas universidades, em outras instituições também, de fomento à inovação, não só para o grande, mas para o pequeno também. Mas, assim, onde buscar essa informação, né? A impressão que eu tenho é que ela está muito misturada. Cada universidade faz a gestão do seu ecossistema, do seu hub e tudo mais. É só eu que sinto falta dessa conexão entre as entidades, ou vocês também sentem um pouquinho dessa falta? Ou para vocês está claríssimo, assim, porque daqui a pouco é eu, né, o Cristiano, que está míope em relação às coisas, e que é bem possível, porque míope eu sou, literalmente. Mas vocês não sentem falta disso? Sejam sincerinhos. Eu acho que começou um movimento para isso, né? Tanto que teve aí o caso do Pacto Alegre, que é esse olhar ali das universidades se aproximando junto à prefeitura, junto ao governo, né? Que disso já emergiu um curso, né? Enfim, a gente pode falar dele, mas é um curso em parceria das 3 universidades para falar do ecossistema de inovação, de como que funciona. Sim. Cara, e aí tu vê algumas iniciativas do Pacto Alegre. Eu acho que está começando algo do tipo, mas nem tu fala assim, de recursos, de onde está e como é que eu me conecto, como é que eu me aproximo, talvez uma falta de comunicação ou como que eu acho isso, eu não sei também. O que tu acha, Grace? Claro. Que nem o Felipe comentou, né? A gente tem muita iniciativa, mas não necessariamente se conversa, né? E a gente não tem, assim, um guidebook, alguma coisa que te diga, se você quer fazer isso, siga por este caminho, entre em contato com tal agência, né? Isso é uma coisa que realmente
que realmente não tem, assim, pelo menos eu desconheço, mas na minha visão está muito vinculado à questão de interesse que cada organização tem, assim, sabe? Então, eu acho que tem coisa que dá para unificar, mas tem coisa que, às vezes, por essas diferenças aí por essas diferenças de interesses, acaba que não tem muita sinergia, assim, né? E aí a gente tem essas dificuldades, mas é natural. Eu sinto falta do balcão, guichê, informações, entendeu? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Eu sou empresário, tenho uma ideia na cabeça, estágio X, Y, Z, preciso de grana, preciso de apoio, preciso de gente, preciso de uma universidade, preciso de um laboratório, sabe? Então, é mais um desafio para o empreendedor no Brasil, no Rio Grande do Sul, né, de ter que também fazer esse caminho das pedras, e que ele pode ser muito educativo e interessante, e também de extremo valor, assim, né, essa busca. Mas seria tão mais prático se tivesse assim, um caminho mais curto. Não estou dizendo que seja mais fácil, mas assim, Pacto Alegre, por exemplo, né? Se eu bater lá no Pacto Alegre hoje, eles vão poder me dizer assim, que a Galápagos trabalha com isso, que o Portal da Inovação trabalha com aquilo, né? Que uma entidade X faz isso, uma entidade Y faz aquilo. Não, vai aqui, vai ali. Ó, tem pelo menos 3 empresas aqui que podem te apoiar nesse estágio do teu projeto, né? Ali tem uma outra instituição que facilita o acesso ou te dá toda a orientação para você escrever um bom projeto e buscar recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis. Eu sinto falta disso, porque daí essas instituições ficam grandonas, né? E tu não tem um lugar de acessar elas, assim. Parece que elas se tornam inacessíveis, inclusive. E esse fato de estar inacessível parece que é de propósito. É tipo assim, a gente está aqui bonitão, lindão, agregando o ecossistema, mas não nos incomoda, tá? Não fica aí na tua. Eu acho que ele tem um olhar muito óbvio, dos interesses financeiros por trás, que a gente vai olhar para as universidades hoje, a grande maioria aqui que está de olho, nas startups. Então, ali eu tenho lá um Tecnocinos, um Tecnopuc, entre outras coisas, que é onde está grandes players também, grandes empresas que querem estar conectadas a ela. E aí o cara, aquele pequeno empreendedor, se tu está com uma ideia, entre aspas, de uma startup, tu acaba ainda se conectando com essas redes, com esse ecossistema. Se tu já é um microempreendedor ali, tu está abrindo um negócio, né, comum, vamos dizer assim, tradicional, tu acaba se conectando aqui com o Sebrae da vida. Mas eu acho que é muito nessa linha que acaba acontecendo. E que é um bom ponto de partida do Sebrae, porque ele é super organizado, você entra lá dos projetos, você sabe, minha startup está nesse estágio aqui, eu já tenho pronto, eu já tenho MVP, eu já tenho protótipo, eu já estou comercializando. Eles têm programas específicos para cada um dos estágios. Então, no final, ele acaba sendo esse guidebook aí que a Grace falou para esse setor específico. Mas se eu for atrás da AGS, por exemplo, Associação Gaúcha de Startups, eles conseguem me posicionar? Onde é que está o guichê Pergunte Aqui, né? De novo, eu posso estar sendo extremamente injusto aqui com essas instituições que eu estou citando. Vamos chamar eles aqui. Vamos chamar eles aqui. Mas eu sinto falta disso, sabe? Boa. Galera, aqui está um mapa e a gente se orgulha muito, né? A gente tem um ecossistema interessante, a gente tem startups surgindo, indústrias importantíssimas aqui no Rio Grande do Sul, e importantíssimas não só para a gente, mas para o Brasil e para o mundo e tudo mais. Mas iniciativas assim um tanto quanto descoladas muitas vezes, né? Não interagindo, não integrando, e por conta desses interesses aí que a gente sabe. Mas aquele interesse, né? Desenvolver e o Estado, desenvolver o município. E aí você pensa, o Estado deveria fazer isso, mas o Estado é mais bagunçado ainda, né? E aí é fueda. Desculpe meus amigos aí que trabalham nas secretarias, aí nos órgãos de inovação, essa crítica que vai para vocês, mas é que é assim que eu vejo, assim que eu enxergo. E a gente como agente de inovação também, que leva o conteúdo, o tema da inovação, às vezes também fica perdido por não poder orientar as empresas que a gente atua. Pronto, falei. Estou mais leve. Falou, se sentindo melhor agora, né, Cris? Mas uma coisa que eu vejo também, até que me veio um gancho, assim, quando o Felipe comentou que existem essas instituições, né, a universidade que tem lá o seu cluster de startups e com altos players ali dentro,
né, para poder fazer esse escaneamento de quem é que está indo bem, né, quem é que dá para comprar, que gente a gente chama aqui para dentro. Mas também não dá para esquecer que muitas vezes o tipo de inovação, o tipo de projeto que essas empresas têm, muitas vezes não conseguem chegar nesse guichê, são coisas até que são mais básicas, né? Então, assim, a gente pensa, não, vamos lá apostar nessas tecnologias habilitadoras, e eu acho ótimo, né? Porque eu sou encantada com isso. Mas, às vezes, assim, é uma coisa muito mais simples que a empresa está precisando, né? Um apoio muito mais simples para ela poder dar esse passo para, talvez, num segundo projeto, ela chegar nesse ponto de estar lá com sei lá, com uma aplicação de IA para alguma coisa, para uma automação de alguma coisa. Então, às vezes, eu acho que até pode rolar um certo, né? Eu tô pensando aqui, pode rolar até um certo medo, assim, de chegar para uma instituição dessas, porque a empresa não tem essa base, ela está querendo melhorar o processo dela, sabe? Ela quer um dinheiro para melhorar o processo dela. Ela não quer necessariamente colocar a inovação artificial no negócio. Ela não quer necessariamente colocar... Inteligência artificial. Migrar, inteligência artificial, desculpa. Ela não quer colocar lá tudo na nuvem, entende? Ela está querendo fazer um negócio mais básico para poder dar o segundo passo, para depois ela conseguir realmente se aproveitar e se valer dessas tecnologias. Então, tem um pouco disso, assim, que eu sinto. Às vezes é uma questão mais básica, é uma questão mais de estruturação e dos fundamentos mesmo para a gente conseguir ter força para esse próximo passo, né? É uma coisa que eu senti assim também, por exemplo, nesses editais, às vezes um monte de tecnologia, mas aí tu tem empresa que, pô, não consigo chegar nisso, eu não consigo ter fit para aproveitar esse dinheiro porque minha necessidade é mais básica, mas não é porque ela é mais básica que ela deixa de ser inovação, que ela deixa de ser relevante, que ela deixa de estar contribuindo para aquele ecossistema que ela está envolvida, né? Então, é uma coisa que eu vejo, assim, às vezes é um descolamento muito grande do tipo do edital, do tipo de recurso que está disponível para a realidade do que as empresas conseguem fazer. Uhum. Né? Então, enfim, eu sei que a gente precisa estimular isso, eu sei que a gente precisa desse tipo de boost, assim, né, para tecnologia. Mas, cara, tem tanta coisa mais básica e igualmente relevante e importante de ser feita que às vezes realmente não tem um apelo tão grande, né, Eu acho que quem agências. escreve esses editais aí deve morar no Japão, na Europa, nos Estados Unidos, ele deve estar tratando a realidade daqueles países lá, talvez, será que não? É um sentimento que eu fiquei, assim, sabe? Grace, eu acho que é o copia e cola, agora que tu me falou, agora eu tô me ligando. Acho que eles copiam os editais de lá e jogam para cá. Por isso que tá aí, ó, tá explicado. Grace Rossi, eu já ia falar do teu apelido, Grace, não vou colocar em público aqui. Se tu quiser, tu abre depois. Nós descobrimos, eu já sabia, né? O Felipe não sabia. E a gente ficou muito curioso e ele está me cobrando aqui, Grace, nos bastidores aqui. Bora fazer a conexão com o setor vitivinícola gaúcho. A gente quer saber, por exemplo, assim, especificidade de ativos e capacidade tecnológica. Tu tem uma análise da relação do setor vitivinícola gaúcho? Caros ouvintes, caras ouvintas, a gente está fazendo essa brincadeira aqui com a Grace, porque a Grace, a dissertação de mestrado dela é exatamente essa que eu li. Especificidade de ativos e capacidade tecnológica. Uma análise da relação no setor vitivinícola gaúcho. O que significa isso, Grace? Porque quando a gente convidou a Grace, a gente estava se imaginando, né? A gente vai conversar tomando uma boa taça de vinho aqui, fazendo tintim, né? Daqui um pouco vai chegar o vinho, tenho certeza que daqui a pouco a gente vai começar a bebericar. Explica pra gente aí, Cris, como é que tu caiu nesse mundo dos vinhos também e como é que conecta isso com a inovação? Essa dissertação foi uma
assim, foi uma loucura tão grande que até o Christian me perguntado, né, que nome é esse, né? Eu pensei, cara, eu tenho que pensar para me lembrar o que eu fiz nessa dissertação, que foi muito louco, assim. Mas o que eu fiz durante esse mestrado aí, que foi muito louco. Mas, assim, a minha relação com o vinho, né? Eu sou natural de Bento, Tu então... bebe, é isso, né? A minha relação com o vinho Então, é a de gente... beber muito. Ela aprendeu a caminhar em cima da uva, rapaz. Era vinho na para mamadeira. amortecer os primeiros passos, né? Cair em cima dos cachorros. Mas, na verdade, assim, essa é uma relação bem antiga. Eu me lembro que o meu avô, ele sempre, quando a gente almoçava, né, aqueles almoços todo dia com a família toda, sempre tinha um garrafão de vinho do lado dele, né? E desde criança, assim, ele me dava vinho. Coisa querida. Mas era assim, ele preenchia um pouquinho do copo e dizia assim, o resto agora tu preenche com água. Só um Né? pouquinho. Então, Suquinho. Mas acabou a água. Aí era aquela coisa, a criança dorme a tarde inteira, não incomoda, né? Mas assim, isso, né? A gente é uma história boa, mas eu sempre tive esse vínculo, até porque eu tive muitos amigos que eram filhos, né, ou filhas de pessoal que tinha vinícola, né, e quando eu comecei a fazer trabalho de conclusão, né, seja TCC da faculdade, artigo, a dissertação, pensava assim, poxa, como é que eu consigo transformar esse negócio, que é uma coisa tão suada, né, para quem faz, assim, e tão complicado e uma coisa menos pior para minha realidade. Então, eu sempre busquei trabalhar nesse setor, porque era uma coisa que me dava muito prazer de estudar, de descobrir, de conversar com as pessoas. Então, era aquela coisa de vamos transformar esse caminho numa trajetória um pouco mais light, um pouco mais leve, né? E eu sempre disse assim para os meus orientadores, tu pode até escolher o tema que tu quiser, eu faço o trabalho que tu quiser, a linha de pesquisa que tu estiver pesquisando, só não me tira o vinho. Vai ser nesse setor, tá? A gente pode fazer o estudo da rebimboca da parafuseta, mas desde que seja no vinho. Do Né? caminhão então, que transporta a uva. né? Como, enfim, estudo do calo, do dedo do cara que colhe a uva, assim. A gente pode fazer, não tem problema. Então, esse sempre foi a minha estratégia, né? Porque eu sempre curti muito. A tua motivação, real. A minha motivação, que virou uma estratégia, né? E aí, eu tinha, assim, tem algumas coisas que eu consegui publicar desde do meu trabalho de conclusão de curso lá na graduação, que teve a ver com vinho também, né, alguns artigos, daí a minha dissertação. E a minha dissertação foi uma coisa assim, que eu trabalhei com uma teoria econômica, né, de um cara chamado Oliver Williamson, que ele ganhou o prêmio Nobel, que fala sobre a teoria dos custos de transação, né? Então, era uma coisa que eu não tinha a menor noção do que era, porque eu sou administradora e esse cara é economista. Então, assim, eu precisei estudar um pouquinho. E aí... Que bom, né? Para ganhar o título de mestre, né? Ainda bem. Estudar um pouquinho. E aí, o grande lance era assim, a gente estava num projeto que era uma linha de pesquisa, né, do meu orientador, que foi o Paulo Zavislak, lá da URGS, que a gente estava começando a estudar as capacidades que estavam envolvidas na inovação. Né? Então, que tipo de capacidade que as organizações têm que ter para poder inovar? Né? Então, disso tudo até saiu um documento muito interessante, que é o resultado desse trabalho todo, que é o Caminhos da Inovação na Indústria Gaúcha. Foram feitos vários estudos, foi pego uma amostra bem representativa aí do estado para poder fazer esse estudo. E aí, eu trabalhei com uma capacidade específica, que era a capacidade tecnológica, né? Vinculada com essa teoria dos custos de transação.
Então, o objetivo era saber o que vem antes, vem o ovo ou a galinha? Antes eu preciso da capacidade tecnológica, ou eu tenho ativos específicos que estavam dentro dessa teoria aí, que fazem com que eu tenha a inovação, mas sem necessariamente fazer um esforço para isso, né? Por exemplo, a gente fala do setor vitivinícola, um ativo específico é a minha empresa estar num local tipo o Vale dos Vinhedos, que tem denominação de origem, né? Okay. Então, eu tenho um certo reconhecimento, eu tenho um certo valor por estar ali dentro, né? Então, na verdade, eu fui fazendo um estudo de vários desses ativos específicos, que são 6, que agora não vou me lembrar de cabeça todos, mas para saber o que vinha primeiro, né? E aí chegou no final da minha dissertação, consegui chegar numa fórmula que aí a gente consegue medir esse negócio, né? Então, resumindo, se eu não me engano, o resultado foi que antes vinha a capacidade tecnológica. Né? Na amostra que eu fiz lá, teve umas mais de 200 empresas, eu acho. Uau! Então, foi um estudo bem interessante, né? Eu acabei não dando muita sequência para ele, porque, assim, cara, depois que tu termina um mestrado, pelo menos no meu caso, assim, eu precisava dar um tempo. Depois do mestrado tem 50% que é o dar um tempo na vida e os outros 50% que são os malucos que vão para o doutorado. Eu fiz prova para o doutorado, eu passei na prova para o doutorado, mas aí me chamaram, né, na iniciativa do Núcleo de Gestão de Apoio à Inovação, no IEL, e aí eu pensei, bom, eu vou fazer um ano sabático, né, e ir para o mercado, ver, porque quem tem grana faz ano sabático, vai para a Europa e tal, fica, né, pensando na sua vida. O meu ano sabático foi trabalhando, né, fora da academia. Daí foi um ano sabático que se transformou em 6 lá dentro. E aí depois acabei saindo e fui para Galapagos, né? Mas foi um trabalho muito legal, assim, porque eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo logo no início. Era aquelas coisas assim de tu quer resolver muitas coisas, tu quer com o teu trabalho mudar o mundo, fazer uma diferença para a sociedade. E aí chega no final do teu prazo, assim, tu quer entregar, pelo amor de Deus, que isso seja avaliado bem por essa banca. Eu só quero um ok. Eu quero, por favor, esse ok, né? Mas foi muito legal, assim, eu tive uma avaliação boa, assim, eu tirei A, né? Então, foi bem legal, assim, foi um trabalho super exaustivo. Aí eu utilizei aqueles softwares, aquele SPSS para fazer análise das variáveis, das 1.500 variáveis que eu tinha nos meus relatórios de entrevista, porque assim, o tal do Williamson, ele disse, tem as 6 especificidades, mas ele não fala como tu mede as 6 especificidades. Teve que descobrir. Então, a Grace teve que inventar uma forma de medir as 6 especificidades e cruzar com a tal da competência tecnológica para ver o que dava nesse negócio. Alô, você que ficou curioso em saber mais da dissertação de mestrado da Grace, procure neste guichê, né? A gente vai passar o contatinho dela e vocês marcam o encontro aí com o vinho para saber tudo sobre a dissertação. Eu confesso que fiquei mais curioso ainda, Grace, de saber mais. De repente, a gente até roda um segundo Rock Night aqui para falar só disso. O que tu acha? Eu vou ter que estudar de novo a minha dissertação, né? Para lembrar de todos os pontos. E essa Grace que estava ali querendo mudar o mundo, sei lá, 10 anos atrás, com mestrado, não sei se tem tudo isso, Grace, por aí. Vai fazer 10 ano que vem, meu Deus. Qual é essa Grace do futuro? O que a Grace do futuro espera do trabalho dela, do fomento à inovação, das empresas, do ecossistema? Quais são... como é que tu te vê daqui a 10 anos, Grace, para a gente ir finalizando o nosso Rock Night dessa semana?
Nossa, essa é a Difícil pergunta pensar, né? mais difícil da noite, assim. Ei. Bom, vamos falar dos outros, então, antes de falar de mim. É, o que eu espero, assim, é que tudo possa ser realmente mais simplificado, sabe? E que a gente realmente consiga atender a demandas, assim, que estão muito pipocando, sabe? Eu vejo que com essas questões todas que a gente enfrentou com pandemia e que ainda a gente vem enfrentando, isso já sempre existiu, né? Isso só ficou mais na nossa cara porque agora está tudo muito escancarado, né? A questão dessas diferenças, de gente que fica pensando assim, poxa, eu vou oferecer um álcool gel para a pessoa que está ali na sinaleira, mas essa pessoa não tem nem comida, nem nada, nem, sabe? Então, Sim. é muito... A gente precisa direcionar o esforço, sabe? Para aquilo que a gente realmente quer que seja resolvido. E que eu sei que tem incentivo para isso, né? Mas, assim, eu gostaria que isso fosse ainda mais acentuado e que isso pudesse realmente ser algo que fosse de uma importância genuína, assim, para todos, sabe? E da minha parte, assim, eu espero eu espero estar nesse contexto, contribuir com isso tudo, né? Uma coisa que me motiva muito, poder ver que tu faz essa diferença seja da menor forma possível, assim, mas quando tu vê que tu conseguiu contribuir, ajudou alguém a conseguir realizar esses sonhos, seja de uma forma corporativa ou não, né? Me envolver muito mais com essas questões, eu busco cada vez mais entrar nesses processos assim de flow que eu chamo, sabe? Tem aquele autor lá que O Mihaly. eu não vou me arriscar a falar o nome dele. Mas assim, eu fico pensando o que na minha vida me deixa em mais estados de flow, sabe? E eu tô cada vez mais buscando ampliar isso, porque a gente viu que, e assim como foi falado no fórum também, né, a questão de incerteza que nos move, poxa, eu não tenho noção do que realmente vai acontecer. Então, eu preciso aproveitar isso tudo. Eu preciso fazer com que o meu dia seja realmente o mais relevante possível naquele dia. Eu preciso que, até como a primeira palestrante comentou, não me lembro agora o nome dela, A Grazi Mendes. a Grazi Mendes. A Grazi está falando do 8º Fórum de Inovação. Isso. Desculpa, Grazi, aí eu não me lembrava, me fugiu o nome. Mas que sabor que tu fica, né, no final do dia, quando tu termina as tuas coisas e tal, e, por exemplo, vai para a cama, sabe? Eu busco cada vez mais fazer com que isso seja um sabor bom, né? Porque a gente fica tão louco, assim, a gente, nessa rotina, eu estava até falando com um amigo meu essa semana, eu pisco, já é meio-dia, daí eu pisco mais 2 vezes, já é 6 da tarde, aí eu dou assim, quando tu veja, terminou a semana, terminou o mês, e daí eu fico pensando, tá, o que eu fiz de realmente relevante para mim, para as outras pessoas, e a gente entra num modo aí um modo automático, e isso não... É legal. Isso para mim é bem prejudicial quando a gente não toma uma atitude, né? Então eu tô sempre nessa batida de buscar o flow. Pego carona no teu sonho, Grace. Também torço para diminuir, para que as desigualdades diminuam, né? Que a pessoa que está lá recebendo álcool gel também tenha todos os outros recursos nas suas casas, tem alimento, tem água, tem sabão, tem a casa, e eu acho que isso é bem Exato. importante. E eu acho que o nosso trabalho, né, enquanto agentes da inovação, a gente pode denominar assim, é promover o desenvolvimento das empresas para que as empresas desenvolvam o estado, o país, as nossas cidades, né, e traga abundância, né, de recursos para todo mundo, e todo mundo tenha qualidade de vida e tudo mais. Então,
pego carona e o gostinho que eu gostaria que tivesse no final do dia podia ser de Merlot ou um Cabernet Sauvignon, que é o meu vinho preferido. Eu vou dizer que o que eu tenho aqui, ele é um vinhozinho mais de Novo Mundo, né? África do Sul. É um cortezinho de Merlot com Pinotage, que é uma uva que eu acho que só dá lá. Não sei se dá em outros lugares, assim, muito bem. E também, né? O meu caso é o Merlot. O Merlot me ganha. O Merlot tem meu coração. E o teu, Felipe? Olha, eu também sou muito do Merlot, mas casualmente esse final de semana que passou, eu estava dando uma geral aqui em casa, que a gente está em processo de reformas e tudo mais. E aí eu descobri que eu tô com bastante vinho branco. Eu tô com Chardonnay. Gosto muito. Eu tô com umas 12 garrafas de Chardonnay, mas ele é muito mais para tomar geladinho, né? Não para o inverno. Mas enfim, eu comprei uma caixa, aquelas que vem em 24, mas mini. Que aqui em casa agora só eu tô bebendo, eu fiquei pensando, aquela coisa de não abrir a garrafa, comprei as mini. E tomarei logo mais. Tomaremos logo mais. Tomaremos. Tomara que a gente possa se reunir para tomar esse vinho contigo. Rock Night, conversas aleatórias, rn.conversas lá no Instagram também. Hoje a gente recebeu aqui a Grace Rossi. Amazing Grace Kelly, amada, adorei te ver, adorei poder trocar ideia contigo. Muito obrigado, Grace. Fica com Deus. Siga realizando todos os seus projetos aí que tu está fazendo muito bem. Valeu mesmo. Beijo. Valeu, gente. Foi um prazer. Obrigada, Cris. Obrigada, Felipe. Fiquei super feliz de conversar com vocês, matar a saudade, né? Fazia tanto tempo que a gente não se via. E estamos aí para os próximos também. Quem quiser conversar de especificidade de ativo, de vinho, de projeto, de inovação, a gente mistura tudo isso num caldeirão e manda ver. Maravilha. Valeu, Felipe. Valeu, muito gente. obrigado. Até mais, pessoal.